Meus amigos, o Flamengo empatou com o lanterna do campeonato, que agora não é mais lanterna. Meu Deus do céu. Ai, meu pai. Com o empate do Flamengo hoje, que não conseguiu vencer em casa, o América vai pra 19ª posição e agora o meu Vasco é o pior time do campeonato. Pô, nem quando eu tô torcendo pro Flamengo ele não me dá alegria, tá ligado? É foda. Vamos falar desse jogo aqui. É o seguinte, o Flamengo entrou hoje com esse time aqui em campo. Pra você que talvez tenha caído aqui de paraquedas, eu sou Josão, não torço pro time, muito pelo contrário, eu torço pro Vasco. Vou comentar do Vasco aqui nesse vídeo, mas o foco é o jogo de hoje, é o Flamengo. A gente vai dar prioridade pro Flamengo. Claro que pra mim, como torcedor vascaíno, não tem como eu deixar de considerar o lado do Vasco também, porque esse jogo interessava ao time. Enfim, essa aqui é a escalação que hoje o Careca Sampaoli colocou pra jogo. O Sampaoli, como sempre, trocando formação, ele nunca repete. Se eu não me engano, falaram até durante a transmissão lá do Sport TV, do Premier, que essa é a 25ª formação, escalação tática diferente que ele põe pra jogo, ou seja, todo dia muda, toda hora tem alguma coisa, ele nunca repete. Mas enfim, hoje o que tinha de curioso era a volta simplesmente disso aqui, ó. Isso aqui me põe medo. Isso aqui já me fez... Isso aqui em 2019... Isso aqui eu não... Isso aqui... Enfim, hoje a gente tinha de volta a vibe de 2019 de Jorge Jesus com Gerson, Everton, Escalvo Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Isso aqui põe, assim, profundos pavoros em mim. Já passei muita raiva com isso. Porém, apesar de no papel ter sido muito bonito, na prática não funcionou tão bem, não. Pelo menos não no todo do jogo, porque o Flamengo até começou jogando bem, só que depois decaiu um pouco, a gente vai falar sobre isso. Só que, antes de mais nada, o time do América, que eu nem vou ficar falando muito, mas eu tenho que comentar sobre esse carinha aqui, ó, Benítez, ex-Vasco da Gama, e depois do Vasco foi pro São Paulo. Cara, o Benítez, pra quem não conhece, ele é um jogador que, assim, hoje, em específico, hoje ele nem fez uma grandiosa partida, passou bem desapercebido. Só que ele, no geral, na maioria das vezes, ele é o curioso caso do jogador que, assim, é muito bom de bola. O Benítez, se você olhar hoje, nem parece não, tá ligado? Mas no geral, ele é muito bom de bola. Mas, meu Deus, como machuca. O Benítez, semana passada, o jogo do América contra o Corinthians, ele entrou no segundo tempo, fez um golaço, ele é cheio de fazer golaço e ainda deu uma assistência pro outro gol. Aí todo mundo ficou, nossa, quem que é esse cara? Por que ele tá no América? Por que ele tá no banco de reserva do América? Porque ele é muito bom, mas o homem pra machucar. Assim, pra você flamenguista ter uma ideia, se você põe o Benítez do lado do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio parece alguém saudável. É nesse naipe, tá ligado? Enfim, vamos falar do jogo, porque começou exatamente como? Com o Flamengo tendo uma grande chance que ele desperdiçou. A gente tem aqui, ó, um cruzamento pra dentro da área que o Gerson chega sozinho e não consegue concluir a gol. E aqui, esse lance, eu acho que é culpa do zagueiro Maidana, sei lá como é que fala, e também do goleiro, porque assim, se você vê o lance, tá, o Gerson perdeu, e é importante, tá? Já assumindo aqui que não fique dúvidas pra ninguém. Hoje eu queria a vitória do Flamengo. Hoje eu tava torcendo pro Flamengo. Ah, e por quê? Porque, pra caso você não tenha entendido até agora, o América, ao ganhar, ou então, que até se empatasse, que foi o que aconteceu, atrapalha o Vasco. Tá ligado? Então hoje eu tô aqui, ó. Nossa, Mengão na veia, vambora. Mas nem coloquei. Mas enfim, aqui o Maidana, ele deu mole. Sabe quando você tá jogando pelada e você tá meio desligado ali, que você pega a bola saindo, começando o jogo, você perde de bobeira e sai um gol? O Maidana fez isso só que no Campeonato Brasileiro Série A. Porque olha só, primeiro que o goleiro dá um passe muito dos ruins pra ele, cadê Garro? O goleiro dá um passe ruim, ele dorme e perde aqui. E aí sai o lance que quase acontece o gol, tá ligado? Então assim, por pouco, se não fosse ali um misto de falta de capacidade de finalização do Gerson com uma boa defesa do goleiro, o Flamengo já ia começar ganhando desde o começo. Que por incrível que pareça, é raro eu falar essa frase, mas é tudo que eu queria. Era ver o Flamengo ganhando. Tá ligado? Vai ver eu que tô dando essa mentira, né? Bosta nenhuma, não entra nessa não, incompetência deles mesmo. Enfim, depois, mais uma grandiosa chance, o Bruno Henrique agora, num passe maravilhoso, ele acho que é o Arrascaeta aqui, que acaba pegando o goleiro também. Aqui dava uma vibe, vou até passar aqui, ó, pra próxima, depois tem esse lance polêmico, mas ainda falando sobre o lance do Bruno Henrique, parecia aquele Flamengo de 2019, porque eles ali estavam se encontrando. O Everton começou o jogo muito bem, ao longo do jogo, na minha opinião, comenta aí se você concorda ou não. Na minha opinião, ele começou bem, mas ao longo do jogo foi tendo uma queda, tá ligado? Ainda acho que é um bom jogador e tal. Volto a dizer o que já falei aqui em outros vídeos. Acho que o Everton Ribeiro, já ia falar Everton Arrascaeta, a minha mente. Acho que o Everton Ribeiro seria titular em boa parte dos times brasileiros. É que no Flamengo ele ainda fica meio lá, meio cá, porque o Flamengo tem um time muito bom. Mas enfim, começou jogando bem, dando os passes e tal. Só que o Flamengo tinha, ou melhor, teve duas grandes chances, essas duas que a gente acabou de ver, só que ele não fez gol. E aí quando você não faz, às vezes você toma, às vezes você simplesmente se arrepende de não ter feito. Na sequência, para ser exato, aos 18 minutos ainda do primeiro tempo, com o Flamengo ainda sim se
sendo superior em campo, acontece esse lance aqui. E assim, novamente, pra quem não sabe, sou vascaíno. Nem por isso eu vou pôr meu clubismo aqui e falar, não foi nada, ou então, tá bom do jeito que tá. Pra quem não sabe, o Gerson domina a bola na entrada da área, dá um chapéu no zagueiro ali e toma um baita de um chute no meio da cara. E aí o juiz marca a falta, até porque se não marcasse, meu Deus do céu, é caso de fechar a CBF e tacar fogo, mas sim, marca a falta, porém dá só cartão amarelo. E aqui, gente, é o lado que eu vou tirar meu clubismo de lado e falar o seguinte, mano, como é que isso aqui é só cartão amarelo? Tipo assim, primeiro, na situação, qual que era o contexto, em que parte do campo que tava? A gente tá falando de um jogador que tá entrando na área, então isso aqui quase que é um pênalti, isso aqui, se ele passa livre aqui, poderia ser gol, tá ligado? É um lance promissor. E outra, olha na altura que tá aqui. O cara deu um chute na cara do jogador rival e tomou um cartão amarelo, isso na entrada da área. É absurdo. Agora sim, por um lado, eu concordo com a torcida flamenguista reclamar que, gente, como é que isso aqui não vai nem pro VAR, tá ligado? Como é que ninguém olha? Concordo, acho um absurdo, não acharia, sabe, nenhuma polêmica se tivesse expulsado, porém, eu vi muita gente falando o seguinte, contra o Flamengo eles não expulsam. Aí, calma. Porque aí também é muito coitadismo, porque assim, eu acho que torcedor flamenguista falar que, não, a arbitragem só prejudica a gente, é palhaçada também. Você pode falar que também prejudica vocês, porque pra mim, o que eu acho é que a arbitragem brasileira prejudica todo mundo, eles não têm preconceito, tá ligado? Eles atrapalham geral, porque hoje é o Flamengo, amanhã é o Vasco, depois é o Fluminense, eles erram com todo mundo. Agora, você falar que, não, se fosse contra o Flamengo, eles iam expulsar. Não ia, tá ligado? O Flamengo já foi beneficiado um monte de vezes. É que atualmente todo jogo de Brasileirão tem alguma grande polêmica de arbitragem. Todo. E se você falar, não, mas então me dá um exemplo que o juiz errou meio que a favor do Flamengo. Se você lembrar, nesse Campeonato Brasileiro mesmo, teve um lance que, se eu não me engano, é com o Thiago Maia, aquele polêmico da Edna, a árbitra, que foi até meio que parar na Série B. O Thiago Maia entrou rasgando um cara, não vou lembrar exatamente quem que era, e eles deram o quê? Amarelo? Falta, sem cartão, alguma coisa assim. Tipo assim, era um lance muito pra vermelho e eles não deram. E isso eu quero dizer o quê? Isso prova o quê? Que não é que eles estão roubando contra o Flamengo. É que eles estão roubando. Na verdade, não é que eles estão roubando, é que eles estão errando. A arbitragem brasileira é muito ruim e aí coisas assim acontecem. Hoje é o Flamengo, amanhã é o Vasco, depois é o Corinthians, depois é o Palmeiras. Eles erram. Eles basicamente erram. A gente viu nessa semana passada aí o Abel do Palmeiras falando que, não, porque o sistema, a CBF tá contra o Palmeiras. Abra os portões da coitadolândia, porque todo mundo fala, não, é tudo e todos contra a gente. Todo mundo fala isso, tá ligado? É assim, vou mudar o tópico, vamos dar sequência pro jogo aqui, porque tem mais coisas pra gente falar nesse vídeo, mas só queria pontuar, pra mim era pra expulsão, porém não é que não expulsou porque eles estão contra o Flamengo, é porque são ruins mesmo. Dito isso, a gente tem o quê, rapaziada? Uma das raras chances boas do América no primeiro tempo, que o Benítez chega e o Léo Pereira tira aqui e logo depois a gente tem no final do primeiro tempo, ainda 0-0, o Flamengo era um time que assim, mas tinha ampla obrigação de ganhar esse jogo. Por quê? Porque o Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do absoluto Botafogo, contra o então Lanterna. E o Flamengo tava em casa, Maracanã, com mais de 60 mil pessoas, tá ligado? O Flamengo tinha que ganhar esse jogo. Todo mundo achava que esse pai ia ser goleada 3-4-5-0. É o que se imaginava. Porém, o que a gente viu no primeiro tempo, pelo menos na minha visão, e aí como eu costumo falar, se você quiser, você comenta aí o que você acha, o Flamengo ficou com a bola ali no primeiro tempo, teve mais o domínio, mas chance boa mesmo teve duas, tá ligado? Essa no comecinho com o Gerson e a outra do Arrascaeta no passe do Bruno Henrique. E aí foi isso, ficava com a bola, mas não chutava pro gol. Uma preguiça danada, um negócio que, sabe, é assim, o jogo foi mais ou menos esse, foi isso que se desenvolveu, e aí ficava esperança pro segundo tempo, porque assim, fazendo um breve elogio, por um lado, se não atacava, pelo menos também não sofria muita pressão. O máximo que sofreu foi esse lance aqui que a gente acabou de ver, que o Léo Pereira corta. Léo Pereira que inclusive segue jogando muito bem, né? Mas enfim, começa o segundo tempo e aí começa como se esperava. Até perdi o lance aqui, vamos ver se eu consigo achar rapidinho. É esse aqui? Não. Aqui, ó, perfeito, vamos lá. Começa o segundo tempo com o Gabigol tendo essa chance aqui de sair cara a cara com o goleiro. E aí ele vai lá, não faz nada e pipoca e chuta pra fora. Agora sim, vamos ficar na foto do Gabigol aqui, se lamentando com a trave. Por quê? Essa foto nem é de hoje, mas ela serve pra ilustrar o que a gente tá vendo aqui. O Gabigol pipocou. Gente, assim, eu, como vascaíno, já vi o Gabigol fazendo muita coisa boa. Eu sou um do tipo de pessoa que acha que, tipo assim, eu acho besteira quem fala que o Gabigol é hypado demais e joga de menos. Por quê? Porque ele é um cara que entrega resultado.
2019 tá aí pra provar isso, e outros campeonatos além de 2019, mas principalmente aquela Libertadores. Só que assim, também, apesar de ser um cara que dá muito resultado importante pro Flamengo, ele nunca deixou de ser um cara que perde gol fácil. Nunca. O Gabigol, às vezes, ele parece que ele tem mais facilidade em fazer gol difícil do que gol fácil. E aqui foi a mesma coisa. Ele sai na cara do gol e não tem coragem de chutar no gol. Ele vai tentar driblar o goleiro, ele poderia até passar pro Bruno Henrique, só que ele fica num misto de vou fazer uma coisa, vou fazer outra, e não faz nenhuma das duas, acaba meio que desperdiçando uma chance clara. Só que, até esse momento, Gabigol vacilou, perdeu, o pessoal ficou bravo com ele, com razão, porque ele pipocou na cara do goleiro. Só que esse começo de segundo tempo fazia parecer que não, agora o Flamengo agora vai encaixar, vai fazer gol, eu aqui torcendo, tá ligado? Ó a raridade, eu torcendo pro Flamengo fazer gol, porque pra não cagar no meu Vasco. Mas enfim, torcia, mas só torcia mesmo, porque o time não conseguia render. Porque na verdade, o que aconteceu é isso aqui, ó. Eita, time bosta. O pessoal já tava reclamando, o jogo continuava e assim, por um momento, o América nem conseguia, por um momento, o América nem conseguia levar muito perigo, mas também não sofria. O Flamengo, de novo, ficava com a bola, aquele jogou morto, o time do São Paulo, ele sabe, não desenvolve, não chuta no gol, o Flamengo não conseguia chutar no gol, mas também não tomar pressão. Só que depois começou a tomar. O América do nada acordou, esqueceu que ele é o lanterna do campeonato. E, gente, ser o lanterna do campeonato brasileiro quer dizer que você tem uma campanha pior do que a do Vasco da Gama. E isso não é pouca coisa, não. Isso é ser ruim com força. Só que esse time que, entre aspas, é ruim com força, ele começa a acordar e tem esse lance aqui que é muito absurdo, que o cara vai cruzar pra dentro da área, ele claramente queria cruzar. Só que ele erra e quase faz um golaço, e depois começa o problema. O América, que acabou de quase fazer um gol, agora consegue de fato fazer, só que impedido. Um impedimento aqui que o VAR teve que confirmar e tal. E nesse momento eu já fiquei, meu Deus do céu, ó o Flamengo vai perder pra América dentro de casa, o Vasco vai se ferrar e tal. Só que quando o juiz mostrou que estava de fato impedido, o VAR confirmou e tal, eu falei, opa, Deus ainda tá com nós aqui, ó. Deus vai abençoar, Deus vai guiar. Mas enfim, achei à toa, porque logo depois a gente tem o gol do tal do Felipe Azevedo, agora validado. A gente vai ver o lance aqui, uma bola na área esquisita, um bate-rebate, e ele solta uma pancada, difícil pro goleiro. Comenta aqui se você acha que dava pra pegar, se não dava, eu acho que não. Só que antes de terminar, o América fica meio que poucos minutos na liderança do jogo. O Vitor Hugo faz o gol. O Vitor Hugo, que assim, tinha entrado muito mal em campo. Vamos falar a verdade aqui? Nossa, que jogadorzinho preguiçoso hoje, hein? Não é que quer dizer que ele é ruim sempre, mas hoje tava bem abaixo. Vamos ver o gol, porque o Arrascaeta cruza dentro da área e ele aparece de cabeça, marcando o gol que é importante, mas nem tanto, porque esse ponto... Vou deixar aqui a fotinha dele para não ter problema com direitos autorais. Vamos se perguntar aqui, esse um pontinho pro Flamengo faz muita diferença? Eu acho que não. Esse um pontinho é muito mais valioso pro América, que briga ali contra o rebaixamento, e aí você pontuar fora de casa contra o Flamengo é muito valioso, do que pro Flamengo. Pro Flamengo, esse um pontinho dá ainda mais vantagem pro Botafogo. O Botafogo é cada dia mais campeão. Assim, hoje, eu acho que só com uma pipoca gigantesca, astronômica, mas grandiosa, o Botafogo não ganha esse Campeonato Brasileiro. Tá tudo coincidindo pra eles ganhar, tá ligado? Tá certo que hoje o Palmeiras, que é outro ali, que briga mais ou menos, conseguiu vencer o Fortaleza, mas, mesmo assim, o Flamengo, que era até então o segundo, o Flamengo dá mole. Gente, o Botafogo, se não ganhar, é papo de maluco. É papo de maluco. Chegou a vez dos caras. Eu, com 23 anos de idade, eu vou ter vivido pra ver o Flamengo. Já vi o Flamengo ser campeão brasileiro. Já vi o Fluminense do Deco, do Fred. Vou ver o Botafogo. E o Vasco eu nunca vi campeão brasileiro. A vida tá doída comigo. Enfim, antes da gente terminar o vídeo, que já tá ficando grande demais, eu acho que esse jogo é um negócio que é bom pontuar, porque assim, eu sou vascaíno, mas como eu falo pra vocês, eu vejo muito jogo do Flamengo, tá ligado? Praticamente todos. Esse jogo aqui é muito retrato do que é o trabalho do Sampaoli no time carioca. O Sampaoli, ele não é um técnico excelentezaço. Eu acho que ficar esperando que ele vai, uma hora ou outra, encaixar e o Flamengo vai começar a jogar igual eu jogava com o Jorge Jesus, é besteira. Por mais que, assim, o torcedor tá meio que viciado em caçar aquele Flamengo de 2019 de volta. Mas pra mim é besteira. Só que ele é um trabalho mediano. Ele é um trabalho que, o time do Flamengo, na minha opinião, é tão bom que ganha, na maioria das vezes. Não é à toa que tá em segundo lugar no Brasileiro, ou tava, e ainda tá vivo na Libertadores, tá vivo na Copa do Brasil. Talvez o São Paulo vai conseguir ser campeão em uma coisinha ali. Eu acho que tem chance, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. No Brasileiro, eu acho que não. Mas assim, pode ser que ele seja campeão, mas ele nunca vai chegar a ser aquela excelência, tá ligado? Ele pode ganhar porque o time é bom e tal, mas tira o cavalinho da chuva que Jorge Jesus não volta mais. Enfim, final do jogo 1-1. Agora comentando rapidamente sobre o Vasco.
Ô, mano, assim, é difícil, tá ligado? Como é que um time igual o Flamengo consegue não ganhar do América e agora o Vasco consegue ser o pior time dos 20 da Série A? Joga amanhã contra o Vitor Roque FC. Pô, na moral mesmo, tá? Se algum dia eu parar de postar vídeo porque eu desisti da vida. O Vasco não me faz bem, não. É nóis, obrigado. Clica no like e comenta aí o que vocês acharam. Pô, 20º é foda.